Evangelho de Marcos, capítulo 7, lerei na Almeida, Revista e Atualizada. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Queria falar nesta noite com vocês um pouquinho sobre contaminação e purificação. Vamos orar neste momento. Senhor, a Tua palavra foi lida neste culto, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que a Sua palavra não volte vazia, que nesta noite haja edificação para as nossas vidas, correção para os nossos pensamentos, consolo para o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim e de todos que estamos aqui, que possamos ser alimentados pela Tua palavra. Reconheço a miséria do meu coração, mas reconheço a graça superabundante do Senhor, derramada em Cristo Jesus por nós, lá na cruz do Calvário. Senhor, sê conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, todas as vezes que eu leio a história do anjo Gabriel, ou conheço alguém que tem o nome de Gabriel, ou olho para o João Gabriel, o meu coração ele fica muito saudoso. Não porque eu tenho saudades do anjo Gabriel, porque eu nunca conheci o anjo Gabriel, mas porque eu tinha um irmão caçula que se chamava Gabriel. Gabriel, depois de nascido, no terceiro dia, começou a chorar muito, muito. Minha mãe conta-nos que, quando olhava para ele, percebia que ele se sentia sufocado. Então eles voltaram ao hospital com o meu irmão caçula, e lá detectaram que ele tinha, de alguma maneira, uma insuficiência respiratória. Ele foi internado, começou um tratamento, mas durante o tratamento, identificaram neles alguns germes bacterianos, e ele foi contaminado, se tornou uma infecção generalizada, e ele então veio a óbito. Menininho recém-nascido, e eu lembro de muitas cenas. Eu tinha apenas 7 anos na minha cabeça. Ontem conversava com a minha mãe sobre esse fato. A verdade é que uma contaminação, ela pode levar à morte. O texto que a gente leu, o assunto principal é contaminação. Em 10 versículos, a palavra recebe ênfase em 5 dos versículos. Aparece 5 vezes
essa palavra contaminação, no versículo 15, no versículo 18, no versículo 20 e também no versículo 23. Se na minha última pregação, em Marcos capítulo 7, versículo 1 até o 13, o assunto principal era a tradição, agora, nos versículos 14 a 23, o assunto principal é a contaminação. Mas, irmãos, graças a Deus, já está tudo aparecendo ali, vai aparecer. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus veio ao mundo para purificar toda a humanidade que crê nele, que foi contaminada por esse pecado tão terrível que se chama pecado. Essa contaminação que se chama pecado. Essa é a mensagem que eu gostaria que você levasse para a sua casa e você não esquecesse mais. Apesar dessa contaminação pecaminosa que está em todos os homens, nós temos uma boa notícia da parte de Deus. Essa boa notícia é que Jesus veio ao mundo para purificar a humanidade que crê nele da pior de todas as contaminações, que se chama pecado. Queria que você olhasse para o texto comigo e verificasse 3 verdades que Jesus nos mostra sobre a contaminação. 3 verdades. A primeira verdade é que a contaminação, segundo Jesus, ela precisa ser entendida. No versículo 14, Jesus está convocando a multidão, e Jesus vai ensinar a multidão, por isso ele diz: ouvi-me e entendei-me. No versículo 17, quando Jesus chega em casa, depois de despedir a multidão, os discípulos vão perguntar para Jesus a respeito de uma parábola que ele contou no versículo 16. Jesus, então, vai trazer entendimento sobre este assunto. Em síntese, quando a gente olha para esses poucos versículos, a gente percebe que tanto a multidão quanto os discípulos, eles precisavam reformular o entendimento sobre contaminação. Antes, porém, é muito importante a gente relembrar que nem todos os assuntos e nem todas as nossas perguntas, elas serão respondidas por Jesus. Por exemplo, nós nunca entenderemos plenamente o que é a Trindade, ou até mesmo as 2 naturezas de Cristo. Fica muito distante da nossa cabeça essas verdades. Como que um Deus pode ser 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos no monoteísmo. Mas, se a gente negar qualquer uma dessas 2 doutrinas, a da Trindade ou das 2 naturezas de Cristo, que diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem, nós perderemos o cristianismo e também perderemos a salvação. Tem um teólogo que se chama Millard Erickson, e ele disse o seguinte sobre a Trindade: tente entender a Trindade e você ficará louco. Tente negar a Trindade e você perderá a sua cabeça. Não teremos respostas para todas as perguntas e para todos os assuntos. Não teremos respostas. Olhando para cada um de vocês nesta noite, eu poderia perguntar: alguém sabe que dia o Senhor Jesus vai voltar? Marcos mostra para nós no capítulo 13, versículo 32, que esse é um assunto que Jesus disse que ninguém vai saber.
que naquele momento só o Pai sabia do dia e da hora e que ele iria voltar. Talvez, nesta noite, eu prego para pais saudosos aqui, que perguntam para Deus, que perguntam para Jesus, por que o meu filho morreu tão prematuramente? Por que o meu filho morreu tão cedo? Talvez eu prego para uma filha, para um filho, que pergunta, por que eu nunca conheci, meu Deus, o meu pai e nem a minha mãe? Talvez João, o apóstolo, que era irmão de Tiago, perguntou algumas vezes para Jesus, Senhor, por que o Senhor, através do seu anjo, livrou das mãos de Herodes e da morte, portanto, Pedro, que estava prestes a morrer, mas não livrou o meu irmão Tiago, que também era apóstolo, e que foi decapitado pelo mesmo Herodes? Irmãos, é possível que algumas perguntas nunca serão respondidas por Deus para nós aqui nessa terra. É necessário, pela fé, nós descansarmos na soberania de Deus, descansarmos o nosso coração em Deus, que dirige todas as coisas. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós. Eu gosto da versão NVT, nova versão transformadora, que diz, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Segredos que ninguém conhece. Mas tem um assunto no nosso texto que Jesus quer que você e eu conheçamos, que Ele queria que a multidão e também os discípulos dele conhecessem. Esse assunto é a contaminação. Por isso ele prossegue nos versículos 15 e 16, e ele diz, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se você ver, o versículo 16 está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 17 vai mostrar para nós que o versículo 16 é uma parábola, e parábola é uma comparação. Então, o que Jesus está comparando nesta parábola de apenas uma frase? Marcos é cheio de parábolas minúsculas, e aqui está uma delas, né? Não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem que o contamina. Isso é uma parábola, diz o texto para nós. O que Jesus está comparando é o conceito de contaminação na sociedade naquele momento, especificamente nos fariseus e talvez também nos discípulos de Jesus, com o conceito novo que ele está apresentando. Isso que Jesus está comparando. Porque para os fariseus, a contaminação vem de fora. Mas para Jesus, a contaminação vem de dentro do coração do homem. Esse é o entendimento de Jesus sobre contaminação, que ele explica para as multidões e também para os discípulos do Senhor. O assunto é mais profundo do que uma higiene pessoal. A grande pergunta que Marcos está trazendo aqui para todos nós, a grande pergunta é, o que torna um homem santo? Para os fariseus, um homem se tornava santo quando ele lavava as mãos antes de comer, quando ele lavava as vasilhas, quando ele lavava os vasos, era ali que ele se tornava santo. Mas para Jesus, um homem só pode se tornar santo quando ele recebe um novo coração. É ali que ele se torna santo.
Não se deixe enganar por uma leitura rápida desse texto, pensando que Jesus só valoriza o que está dentro e não valoriza o que está fora. Não é verdade. Jesus valoriza os dois ambientes, o ambiente externo e o ambiente externo. A grande questão que Jesus está clarificando aqui, naquele momento, e que traz luz para nós também nesta noite, é que lado influencia que lado. É o que está dentro de você que influencia você fazer o que você faz? Ou é o lugar onde você está que influencia você ser quem você é? Para Jesus está muito clara a pergunta e a resposta também. O que move a sua vida é o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso, Jesus, Ele vai mostrar especialmente para os seus discípulos agora, reservadamente, e isso sempre acontece no Evangelho de Marcos. Jesus fala nos ambientes abertos para a multidão, mas sempre quando Ele vai explicar alguma coisa, é sempre dentro de uma casa. Casa representa um ambiente seguro, casa representa um ambiente de aprendizagem, casa representa o lugar onde a gente lava roupa suja, casa representa o lugar onde a gente coloca as coisas no lugar. E agora dentro de casa, após Jesus explicar o que é contaminação, se fazer entendido sobre esse assunto, Jesus vai mostrar que a contaminação, ela precisa, para ser tratada, ela precisa também ser localizada. E esse é o segundo assunto do nosso texto. Então, se a primeira verdade é que a contaminação precisa ser entendida, em segundo lugar, ela precisa ser localizada. Então, onde está o mal que leva o homem a praticar atos pecaminosos, atos tristes, atos horrorosos? Do lado de fora ou do lado de dentro? Jesus vai responder para nós. Jesus sabe aonde está essa contaminação, porque Jesus, Ele vê além das aparências, porque Jesus, Ele enxerga além daquilo que qualquer um de nós enxerga. E isso no Evangelho de Marcos não é uma novidade, porque lá no capítulo 2, quando 4 homens chegaram trazendo para Ele um paralítico, e fizeram todo um esforço por um telhado para colocar aquele paralítico diante de Jesus, antes de Jesus curá-lo, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E tinha essa turma aqui de fariseus e escribas lá. E Marcos diz para nós que eles começaram a murmurar no coração deles. E Jesus enxerga essa murmuração lá dentro, no coração deles. E Jesus diz: por que arrazoais assim no vosso coração? Então Jesus enxerga lá dentro do coração, porque Ele é o próprio Deus. Interessante que esse conceito de enxergar o que está lá dentro não é um conceito novo. No Salmo tão lindo que todos vocês conhecem, Salmo 139, diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto e quando... Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. A voz nem saiu ainda, a palavra nem chegou aos lábios, mas o Senhor conhece. Mateus capítulo 6, versos 7 e 8,
Jesus ensinando sobre a oração, ele diz: não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, os pagãos, quando vocês orarem, porque o meu Pai Celestial já sabe de todas as coisas que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. O Senhor conhece o que está em cada coração. O Senhor está vendo o seu coração, se ele está aberto ou se ele está fechado. O Senhor está vendo se você está contente ou se você está triste. O Senhor está conhecendo o seu pensamento, que hora vai acabar esse culto? Que culto gostoso. O Senhor conhece cada um do seu coração. O Senhor está vendo se você está dizendo: Senhor, que bom cultuar ao Senhor, ou talvez o coração que está dizendo: Senhor, eu não vejo a hora de acabar esse culto para ir embora e assistir os gols da rodada. O Senhor conhece os nossos corações. E então Jesus vai explicar, a partir do versículo 18: então lhes disse, assim vós também não entendeis. Jesus está puxando a orelha dos discípulos. Gente, vocês estão na igreja há tanto tempo e vocês não entenderam ainda. Gente, vocês estão andando comigo aqui carne e osso e vocês não aprenderam ainda. Gente do céu, quantas vezes eu já expliquei para vocês as coisas e vocês não entenderam ainda. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quem anda com Ele precisa crescer espiritualmente, precisa se desenvolver espiritualmente, precisa ter discernimento das coisas da vida. E Ele prossegue: não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo: e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios e a prostituição, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus está dizendo, essa purificação cerimonial que é praticada pelos fariseus, ela não serve para mudar a vida de ninguém, ela é apenas exterior, ela não tem poder, ela não tem força de mudar o comportamento, de mudar a motivação, de mudar as ações pecaminosas de homem nenhum. Quando a gente olha para o versículo 2 do mesmo capítulo, que a gente já leu há 15 dias atrás e foi pregado aqui, diz que, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal e camas. Então eles vão interpelar, os fariseus e os escribas vão interpelar Jesus e perguntar: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Jesus está dizendo, essa tradição, que nem é uma tradição bíblica, ela não tem poder para transformar o coração de nenhum ser humano, de limpar a mancha pecaminosa de nenhum ser humano, de arrancar a culpa pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, pelos nossos crimes. Não tem poder. Tem que receber um novo coração. Uma médica
Muito tempo atrás, a gente assistiu isso, não me lembro se há 200 anos atrás, não me recordo, mas era num tempo mais remoto. Ela havia se formado em medicina e foi fazer a sua residência numa cidade do interior. E quando ela chegou lá, depois de um tempo, muitas pessoas começaram a ficar doentes, principalmente crianças e idosos. Estavam passando muito mal e algumas pessoas estavam morrendo. Ela usou os recursos parcos que ela possuía naquele momento, mas não estava adiantando muito. Até que um dia, 2 homens, andando pela floresta, viram que na fonte de água que alimentava aquela cidade, havia um animal morto. E aquele animal morto estava contaminando toda a água que descia para toda aquela cidade. Então todo mundo estava ficando doente. O problema das doenças daquela cidade é que lá na fonte havia uma contaminação. O que Jesus está dizendo para cada um de nós nesta noite é: a fonte do homem sem Jesus, a fonte do homem sem Deus, a fonte do homem sem o Espírito Santo, ela está contaminada. Por isso a Bíblia diz: de tudo quando tendes de guardar, guarda o teu coração, porque ele é fonte de vida. Jesus está dizendo: o coração está contaminado. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente pode mudar muita coisa dentro de nós quando a gente tem essa percepção. Uma mulher que vê o seu marido olhando de maneira imprópria para mulheres que andam de maneira extravagante, sente-se insegura, porque talvez emagreceu demais, porque talvez engordou demais, porque depois dos filhos não consegue ter aquela barriguinha lisinha que quem nunca é mãe tem. E aí, insegura, ela começa a deixar de ser elegante para ser extravagante, para tentar fazer com que o marido olhe para ela também. O que ela não entendeu ainda é que o problema não está nela. O problema está no coração do homem pecador. Se esse coração não for transformado, se esse coração não for regenerado, se esse coração não estiver rendido aos pés da cruz, não haverá transformação. Não haverá transformação. Charles Riley diz para nós que o que Jesus está ensinando aqui é algo universal. Ninguém escapa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém melhor do que ninguém. Todos nós desesperadamente precisamos de Jesus Cristo para termos uma vida transformada. Isso pode ser muito bem ilustrado numa outra passagem, de João capítulo 8, que diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e tendo o povo ido ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, irmãos, eles ficavam vigiando Jesus, porque eles queriam achar uma falha em Jesus, mas Jesus nunca falhou. Jesus foi perfeito e continua perfeito. Ele é o nosso representante perfeito.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu não sei o que ele escreveu e ninguém sabe. E se alguém fala que sabe, é mentira. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Dois aspectos. Todo mundo tem pecado. O outro aspecto: só Jesus pode dizer para cada um de nós: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus, ele era assertivo e direto. E ele separou uma lista que Charles Wiley chama de lista negra. Tem muita coisa nessa lista negra aqui, né, gente? Mas ela não é exaustiva. Tem mais pecado por aí. Então ele começa dizendo que os nossos maus pensamentos, os nossos maus desígnios, é que nos levam a praticar atos pecaminosos. Tudo começa aqui dentro. E enquanto está aqui dentro, você pode correr para os pés de Jesus e pedir socorro dele. É como que aquela expressão: um passarinho, ele pode voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não precisa deixar ele pousar e nem fazer ninho na nossa cabeça. Tudo começa aqui, e o pensamento não tem como a gente segurar, ele brota, não é assim? Você não queria pensar em algumas coisas, mas de repente ele brota lá. Mas o que você faz a partir daquele pensamento? Por isso Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, ele diz assim: se você percebe que você está olhando indevidamente, considera já isso um adultério. Se a sua mão direita, ela te faz pecar, corta na raiz esse problema, corta essa mão. É melhor você entrar no céu faltando uma das partes do seu corpo. É uma figura de linguagem, tá bom? Não vai chegar em casa e furar o olho, nem cortar a mão, nem qualquer outro órgão do corpo. Jesus estava ensinando que o mal precisa ser cortado pela raiz. É isso que ele estava ensinando. Então tudo começa aqui. E o resto que brota para fora é a consequência de dizer sim para esse pensamento ou dizer não para esse pensamento. Jesus então vai dizer também que dentro do nosso coração tem a prostituição, está tudo lá dentro do nosso coração. Ele vai dizer de um outro pecado sexual que é o adultério. Então tem dois pecados aqui que formam pares sexuais. Depois da queda do homem lá no Jardim do Éden, essa questão da sexualidade, ela foi profundamente afetada no nosso coração.
no nosso coração. Essa palavra prostituição do grego é porneia. Você pode pensar em qualquer ato sexual ilícito, está tudo dentro dessa palavrinha. O leque é muito amplo aqui. Também fala de roubo, de furto, também fala de homicídios, 2 novos pares, né? Roubar a vida de alguém, homicídio, roubar o bem de alguém, 2 roubos aqui. Também fala de avareza, não ajudar ninguém e nem se ajudar. Você tem um recurso, mas você não abençoa nem a sua vida e não abençoa o próximo, egoísmo. Fala de malícias, que é decorrente do mau pensamento, fala do engano, fala da lascívia, que é um pensamento desordenado na cabeça em relação a tudo que se vê. Fala da inveja, fala da blasfêmia, que é murmuração, quer falar mal das pessoas, falar mal das coisas que acontecem, uma língua que coça para falar mal. Fala do orgulho e fala da loucura. Irmãos, presta atenção, foi Jesus quem disse isso. Tudo isso está dentro do seu e do meu coração. Qualquer um de nós aqui tem o potencial de fazer isso e muito mais do que isso. Se a graça de Deus não nos ajudar, qualquer um de nós aqui pode praticar todas estas coisas, porque o nosso coração está contaminado pelo pecado original. Vocês estão entendendo, amém? Então agora a gente vai para a terceira verdade. Primeira verdade, a contaminação precisa ser entendida. Segundo lugar, a contaminação, ela precisa ser localizada, está no coração, está lá dentro, está lá no íntimo do nosso ser. Mas em terceiro lugar, a contaminação, ela precisa ser purificada. Jesus explica Marcos, no final do versículo 19, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Gente, está acontecendo algo aqui que talvez a gente não tem nem ideia. A gente vive há mais de 2000 anos distante dessa realidade que aconteceu aqui. Mas Levítico 11, tem muitos versículos que dizem lá o que o povo judeu, que era o povo de Deus, não podia comer. É muita coisa mesmo. E agora, o Senhor Jesus está dizendo que a partir deste momento, porque Ele é Deus, e Ele veio restaurar todas as coisas, é o papel dEle fazer isso, Ele está dizendo, está tudo liberado. Qualquer alimento que você quiser comer, a partir de agora, você pode comer. Mas como? Porque Jesus, Ele santifica todo o nosso alimento. Em Jesus, toda a nossa alimentação, ela é santificada. Ora, se a gente faz um paralelo com Mateus capítulo 6, quando Jesus está tratando da ansiedade, sobretudo, sobre os homens e mulheres buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, Ele diz, gente, olha para a natureza. Os passarinhos são cuidados por mim e nada falta para eles. Por que vocês estão ansiosos com o amanhã? Não sabeis vocês que vocês valem mais do que esses passarinhos? Aí ele olha para o jardim, e ao olhar para o jardim ele diz, gente, olha para essas gramas, para essas relvas, para essas flores do campo. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas, porque Salomão, quando tinha muito dinheiro, muito recurso financeiro, ele não se lembrava de mim, mas essa grama verde, essas flores, essa relva aí, para elas viverem, elas dependem plenamente de mim. Vocês, meus discípulos,
são mais valiosos do que essa relva, que é essa grama verde. Então, se o meu Pai Celestial cuida dos passarinhos e cuida dessa grama verde, Ele não vai cuidar de vocês? Ora, se o Senhor Jesus, Ele santifica os alimentos e torna-os puros, será que Ele não tem poder para santificar o seu coração? Será que Ele não tem poder para santificar a sua vida? Será que Ele não tem poder para mudar o seu comportamento? Será que Ele não tem poder para mudar as suas atitudes? Para te fazer um homem mais parecido com Ele? Uma mulher mais parecida com Ele? Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus quer santificar a sua e a minha vida. O Senhor quer mudar o nosso coração. O Senhor quer mudar o nosso coração. Como isso acontece? Talvez muitos de nós já fomos a São Paulo. E lá em São Paulo tem o rio Tietê. E sabemos, passamos pelas marginais daquele rio, e sabemos que o odor daquela água e a cor daquela água é horrível. Mas, quanto mais o rio Tietê se distancia da grande metrópole, vai recebendo as águas de outros rios, e aí, milagrosamente, aquela água podre, aquela água com o odor horrível, ela vai sendo purificada. Quando saímos das portas desta igreja, olhamos na Avenida Pedro Taques várias árvores. Elas não estão ali à toa, apenas para enfeites. Essas árvores, elas existem com um propósito determinado por Deus. Elas fazem fotossíntese. Elas pegam o ar contaminado e devolvem um oxigênio puro para nós. É isso que Jesus faz comigo. É isso que Jesus faz com você. Ele pega o nosso coração contaminado e Ele diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor Jesus, Ele disse: quando eu for para o meu Pai, eu jamais deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o santo vento da parte de Deus. Pneuma, ruá no hebraico, significa sopro, significa vento, significa espírito. Ele diz: eu vou enviar o meu Espírito Santo, que vai purificar o seu coração. Mas a pergunta é: você quer ter o coração purificado? A pergunta é: você quer ter o coração santificado? A pergunta é: você deseja um novo coração que Jesus pode te dar? Você deseja isso da parte de Deus para a sua vida? Marcos capítulo 7 está mostrando isso para cada um de nós. Existem dois jeitos de buscar santificação, de mudança nessa vida. Um jeito é o jeito dos fariseus, inventando um monte de coisa: lava a mão, lava a vasilha, troca o lençol da cama. Mas o jeito de Jesus é: clame por um novo coração, clame por uma vida nova, clame por isso, e o Senhor será suficientemente poderoso para santificar as nossas vidas. Aleluia. Marcos, ele é muito tímido em dizer isso para nós. Por quê? Porque ele quer cativar o seu leitor a continuar lendo. Quando os livros da Bíblia ou qualquer outro livro do mundo antigo, ele começava a ser lido para a igreja, ele não era como hoje, a gente lê uma porção, explica, investe tempo aqui. Não, ele era lido correndinho.
talvez sentavam lá e 1, 2 horas liam todo o Evangelho de Marcos. E talvez a gente pergunte, será que Jesus tem poder para limpar o interior de uma pessoa? Será que Jesus tem poder para transformar o coração de uma pessoa? Será que Jesus tem poder para transformar uma alma ferida, uma alma magoada, uma alma abatida? Será que Jesus tem poder? Marcos não responde diretamente, mas ele vai chamar testemunhas para dizer o que Jesus pode fazer na vida das pessoas. E aí, se você continua lendo o texto de Marcos, agora não o 23, mas o versículo 24, ele vai contar para nós a história de uma mulher cirofenícia, que vai até Jesus desesperada, que vai até Jesus sabendo que nada que ela faz para fora consegue libertar a filha dela de um espírito demoníaco que estava tomando conta do coração dela. E aquela mulher não desiste. E Jesus disse, primeiro eu tenho que cuidar dos judeus, eu não posso cuidar de outras nações, primeiro eu vim para os judeus. E ela diz assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Me trata como uma cadelinha, mas por favor, transforma o interior da minha filha. E Jesus então diz para aquela mulher, pode ir embora, quando você chegar lá na sua casa, a sua filha já estará liberta. O que Marcos está dizendo para nós é que Jesus pode mudar o interior de uma pessoa, aleluia. Ele tem poder para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso coração, para mudar as motivações erradas dentro de nós e para nos fazer novas criaturas. Não são rituais externos, mas é um coração quebrantado que Jesus abençoa. Não é a santificação que nos leva a Cristo, mas é o próprio Cristo que nos produz santificação, aleluia. Como diriam os puritanos, não é uma frase minha. O Senhor quer mudar você, e o Senhor quer mudar a mim. O Senhor quer mudar a cada um de nós. O Senhor quer nos mudar. O Senhor quer nos transformar. É isso que Ele deseja, é isso que Ele almeja fazer no nosso coração. Pregação expositiva. Você vai ligando as coisas. Talvez para a gente não faça muito sentido, porque a gente prega um domingo, vem outro, prega outro domingo, depois vem outro, depois vem outro. A gente não consegue acompanhar a lógica, mas se você olhar para o texto, Jesus vai fazer uma coisa escandalosa, depois de libertar a filha daquela mulher. Tem um homem que não fala, e tem um homem que é cego de nascença. Jesus vai fazer algo completamente impuro para os padrões daquele dia. Ele vai cuspir na mão, e vai passar no olho daquele cego. Eu nunca tinha entendido esse texto desse jeito, porque a gente vai lendo picado, e às vezes lê tão rápido, né? Só eu que faço assim? Ou tem mais gente que faz assim? Que lê a Bíblia picada, só um pedacinho, ou quando lê um pedaço maior, lê correndo, não para meditar. Só eu que faço isso, gente? Só eu? Só eu? Está aumentando o coral, hein? Só eu? Todos pecaram, e eu também. Jesus está mostrando para nós que a impureza que Ele pratica aos olhos humanos é pureza aos olhos de Deus, que tem poder para fazer o cego enxergar e o mudo falar. O que Marcos está mostrando para nós na sequência é que se Jesus tem poder para tirar o mal destas pessoas, será que Jesus não tem poder para tirar o mal do seu coração? É claro que Jesus pode fazer isso. A minha pergunta para você nesta noite, para mim mesmo, será que nós queremos que Ele saia da nossa vida? Amém? Eu quero.
eu preciso ser melhorado em algumas coisas. Eu preciso demais da ação poderosa de Jesus no meu coração. Eu preciso. Lembra da mensagem central? Jesus veio ao mundo para purificar a humanidade que crê nele de toda contaminação, ou da pior contaminação que existe, que se chama pecado. Você não queria brigar com a sua esposa, mas você não consegue parar. Você não queria mais orar pornografia, mas você não consegue parar. Você não queria prejudicar o próximo, mas você não consegue parar. Você queria parar de falar palavrão, mas você não consegue parar. Você não consegue parar de olhar para as partes íntimas de mulher ou para partes íntimas de homem. Você queria, mas você não consegue. Por você mesmo você não consegue. Nesta noite, a palavra de Deus está dizendo: Jesus pode mudar o seu coração. 3 verdades foram ensinadas por Jesus sobre a contaminação. Primeiro, ela precisa ser entendida. Segundo, ela precisa ser localizada. Terceira, ela precisa ser purificada. João capítulo 1 da carta, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus pode purificar você. Talvez eu prego para um homem, ou para uma mulher, que foi abusado na infância de alguma maneira, e você se sente sujo, você se sente suja. O Senhor purifica o seu coração. O Senhor purifica a sua alma. Quantas vezes cometi alguns pecados, e quando estava tomando banho, me sentia sujo, e ali as águas do chuveiro se misturavam com as lágrimas dos meus olhos, e ao me lavar eu orava: Senhor, me purifica. Senhor, eu quero crer e quero sentir que eu estou purificado. E o Senhor me purificou. O Senhor te purifica. O Senhor transforma a sua vida. O Senhor muda o seu comportamento. Se curve diante dEle, se curve diante da cruz, e o Senhor transformará a sua vida. Louvado seja Deus. No início da nossa pregação, como introdução, eu disse que o meu irmão Gilmar, ele foi contaminado por um germe que se tornou infecção generalizada e ele morreu. Mas o pecado é pior ainda, porque o pecado ele causa uma morte física e uma morte eterna. Mas você não precisa morrer eternamente, porque Jesus ele veio a esta vida para purificar você, para salvar você, para escrever o seu nome no livro da vida, e você pode então desfrutar de vida melhor nesta terra, e também de vida eterna. Entregue-se a Jesus hoje. Deixe o Senhor mudar a sua vida, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, ele disse: eu apelo a vocês, que vocês se reconciliem com Deus hoje, desejando receber um novo coração, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus Cristo, e Ele então imputou a justiça dEle as nossas vidas. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Deixe Ele mudar a sua história. Deixe Ele mudar a sua vida hoje, aqui
e agora. Talvez poderia indicar para você qualquer profissional da saúde para ajudar você. Mas eu sou um pastor. E meu principal trabalho como pastor é encaminhar você para o pastor melhor que eu, para o supremo pastor. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.